Vamos ver nesse vídeo a especificação sobre como deve ser desenvolvido o projeto do planejador de caminhos. De forma bem resumida, o objetivo é achar o caminho mais curto, de menor distância, entre dois pontos em um mapa. No exemplo que nós vamos trabalhar, nós temos um mapa do Rio Grande do Norte com algumas cidades, alguns pontos selecionados. A gente tem esses pontos identificados com identificadores e temos algumas rotas, não todas, que interligam esses pontos. Então, por exemplo, se você quer partir deste ponto aqui, que é a cidade de Touros, e chegar neste ponto aqui, que é a cidade de Pau dos Ferros, qual desses segmentos de rota devem ser escolhidos para fazer essa viagem na menor distância possível? A gente vai fazer isso utilizando tratamento de seções, leitura de dados de arquivo e, principalmente, a biblioteca STL de C++. E implementando o algoritmo A-estrela, que é o melhor algoritmo existente para determinar o caminho mais curto em um gráfico. No caso específico aqui, a gente vai modelar este mapa por um grafo. O que é um grafo? Um grafo é uma estrutura de dados genérica que consiste em um conjunto finito de nós ou vértices, que eu estou representando nessa figurinha aqui por esses círculos, e um conjunto de arestas ou links que conectam os nós entre si, que eu estou representando aqui na figurinha por essas setas. Por exemplo, você pode utilizar um grafo para representar uma rede social. Cada usuário pode ser representado por um vértice, enquanto a existência de sua conexão com outro usuário quer dizer que eles têm uma filiação naquela rede social. Cada nó desse é uma estrutura de dados que pode conter informação sobre o usuário, seu nome, gênero, data de nascimento, etc. Existem vários tipos de grafo. Existe o grafo não direcionado, é aquele no qual as arestas não têm sentido. Então é como se não tivesse essa seta aqui, a direção da seta. Nos grafos direcionados, as conexões são só de um para outro. Aqui existe a conexão de B para A, mas não de A para B. E cada uma dessas arestas pode ou não ser ponderada, tem um peso associado, que normalmente é associado com o custo de fazer a transição de B para A. Aí um dos problemas clássicos que a gente tem em grafos é encontrar o caminho de menor custo. Por exemplo, eu quero sair do nó E e chegar no nó D. Existem vários caminhos de fazer isso, mas, por exemplo, se eu fizer de E para A e de A para D, o custo associado é 7 mais 60, 67. Já se eu fizesse de E para A, de A para C e de C para D, eu chegaria no mesmo nó com custo 7 mais 12, 19, mais 32, 51. É um custo menor. Para calcular o caminho de menor custo em um grafo, o algoritmo A-estrela vai manter dois conjuntos de nós, que vão permitir a geração incremental do grafo. O grafo não é todo construído inicialmente para depois procurar o caminho. O A-estrela tenta construir só a quantidade de nós necessários até encontrar o caminho. Esses nós são distribuídos em dois conjuntos, que a gente chama de fechado e de aberto. Abertos são os nós para os quais a gente ainda não decidiu se ele é o nó destino, se ele é a solução, e também não gerou os sucessores dele, ou seja, os nós que eu posso atingir a partir daquele nó. Já o conjunto fechado contém os nós que já foram analisados e para os quais já foram gerados os sucessores. No início, o fechado está vazio e aberto contém apenas o nó de origem. A cada passo, o A-estrela retira um nó de aberto para ser analisado. Vê se ele é destino, se não for, gera os sucessores e coloca esses sucessores em aberto. O nó que foi retirado de aberto, esse é colocado em fechado porque já foi analisado. Fica fazendo isso até que o nó que ele tirar de aberto seja solução, caso em que encerra a busca com sucesso, ou quando não haja mais nós em aberto. Nesse caso, encerra, porque não há caminho entre o nó origem e o nó destino. Como é que o algoritmo A-estrela vai ser utilizado para planejar caminho mais curto? No caso, o que a gente vai fazer é que cada local vai corresponder a um nó do grafo. Se esse nó não for solução, quando eu for gerar os sucessores dele, vão existir tanto sucessores quantos forem as rotas que estiverem conectadas a esse ponto. Por exemplo, se eu estiver analisando este nó aqui, ele não é solução, então eu quero gerar o sucessor. Quantos sucessores vai ter? 3, porque do nó que eu estou analisando tem 3 rotas
que partem desse nó. Daí, os pontos do mapa vão corresponder a nós no grafo. E as rotas que existem interligando dois pontos, duas cidades, vão corresponder às arestas que interligam dois nós no grafo. Cada nó do grafo está, portanto, associado tanto a um ponto do mapa, quanto ao caminho que levou da origem até ele. Para isso, o nó tem de armazenar na sua estrutura de dados as seguintes informações pelo menos. A identificação de qual ponto corresponde a esse nó. Então, no nó você guarda qual é a ID do ponto associado a ele. Para poder reconstituir o caminho, você também vai ter de guardar no nó a ID da rota que levou até ele. A rota do antecessor dele no grafo até ele, ou seja, a última rota do caminho que trouxe da origem até ele. E vai armazenar também o comprimento do caminho que passa pelo nó. Esse comprimento, que a gente chama de custo, a gente vai ver posteriormente que ele vai ser detalhado em duas partes. O custo passado, quantos quilômetros foram necessários para vir da origem até o nó em questão, e o custo futuro, que é uma estimativa de quanto a gente acha que ainda vai demorar para chegar no destino final. Tudo isso será explicado posteriormente. Então, no nó, nós só precisamos ter essas informações. No nosso projeto, na nossa avaliação, não é necessário nem é permitido você modificar essas informações nem acrescentar alguma informação adicional para que a implementação fique de acordo com aquilo que se espera na avaliação. Para calcular esse custo, a gente vai fazer o seguinte, dizer que o custo de um nó é o custo do antecessor dele, ou seja, de onde eu vim para chegar nesse nó, mais o comprimento da rota do antecessor dele até ele. Por exemplo, se eu estava nesse nó aqui e suponho que a rota da origem até ele, até agora tem 20 km de distância. Quando eu for calcular este nó aqui, que é um sucessor, então o custo desse nó vai ser o custo do antecessor, que é 20 km, mais o comprimento dessa rotazinha aqui, suponho que seja de 4 km. Então o custo desse novo nó do sucessor vai ser 20, custo do antecessor, mais 4, que é o comprimento da rota de interligação. O nó inicial, que corresponde à origem do caminho, tem um custo zero, que a gente chama de custo passado, ou seja, custo para chegar da origem até o nó. O custo da origem, evidentemente, é zero. E para saber o comprimento do caminho, é esse comprimento que a gente quer que seja o mínimo possível, é só quando a gente chegar no nó destino, ver qual é o custo passado desse nó, o nó destino. O custo dele vai ser o comprimento do caminho da origem até o destino. Para garantir que o caminho que a gente vai encontrar seja obrigatoriamente o caminho mais curto, o que é necessário é que o nó retirado de aberto seja sempre o de menor custo. Para tornar o algoritmo eficiente, isso é feito mantendo os nós em abertos ordenados em ordem crescente de custo, do de menor custo até o maior custo. E a gente remove sempre o primeiro nó de aberto. É esse nó que vai ser analisado para ver se ele é o destino. Como a gente pegou do menor custo, caso encontre o destino, vai ser o destino de menor custo. Para manter esse ordenamento, a gente não deve, a cada passo, reordenar o conjunto aberto inteiro, porque isso é extremamente ineficiente. O que a gente vai fazer é uma inserção ordenada. Partindo do pressuposto de que no passo anterior o conjunto estava ordenado, então para introduzir o novo elemento, a gente não precisa ordenar novamente todo o conjunto. Basta inserir o novo nó na posição adequada. Que posição é essa? Ele deve ficar antes do primeiro nó de aberto, que tem um custo maior que ele. Se não tiver nenhum sinal que esse novo nó é o de maior custo, então ele vai para o fim do container. Uma outra preocupação que nós devemos ter antes de inserir um novo nó é que só pode haver um nó que representa cada local, seja em aberto ou em fechado. Então, se já existir em aberto ou em fechado algum nó igual ao sucessor, ou seja, que represente o mesmo ponto, a mesma cidade, o mesmo local. Se já existir algum nó igual ao que eu quero inserir em aberto e em fechado, apenas um dos dois pode permanecer. Caso já exista um nó igual ao sucessor em fechado, eu simplesmente ignoro o sucessor, não insiro.
porque se um nó está em fechado, ele certamente tem custo menor do que o sucessor que eu acabei de gerar. Se já existe um nó igual em aberto, eu vou comparar os dois custos. Se o sucessor tiver custo maior ou igual que o existente, eu ignoro o sucessor. Caso contrário, caso o sucessor tenha custo menor do que o existente, então eu vou excluir de aberto esse nó que já existe e vou inserir o sucessor na posição apropriada em aberto. Caso os nós sejam ordenados no conjunto aberto apenas pelo custo passado, ou seja, o custo para vir da origem até o nó, como a gente tem explicado até agora, o algoritmo que está sendo utilizado é conhecido como algoritmo de Dijkstra. Ele garante que o caminho mais curto será encontrado. Porém, em determinadas situações, ele pode demorar um tempo considerável até calcular o caminho final até o destino. Este algoritmo recebeu esse nome em homenagem ao seu inventor, um cientista da computação holandês, que foi um dos pioneiros da computação enquanto ciência e que desenvolveu algoritmos que são muito utilizados até hoje em diversas áreas da programação, inclusive em grafos, que é o caso do algoritmo de procura de caminho de menor custo. Ele era formado em matemática e física e durante a década de 70 criou o termo de programação estruturada, que foi um dos primeiros paradigmas que ainda é utilizado até hoje, foi o antecessor da programação orientada a objeto, como um conjunto de normas para se fazer programação de maneira eficiente, de maneira científica e não intuitiva, como era o costume até então. Em 1968, foi publicado pela primeira vez a ideia de uma evolução do algoritmo de Dijkstra, denominado de algoritmo A estrela. Esse algoritmo foi desenvolvido dentro de um projeto denominado Shakey, que tem como objetivo construir um robô capaz de planejar suas próprias ações. Entre as coisas que ele tinha de ser capaz de fazer, estava calcular o caminho mais eficiente de uma origem para um destino. A modificação que foi introduzida pelo algoritmo A estrela com relação ao algoritmo de Dijkstra foi no ordenamento dos nós no conjunto aberto. Em vez de manter os nós ordenados apenas pelo custo passado, quanto custou para vir da origem até o nó, a gente vai manter ordenado pelo custo total, que a gente denomina F, composto da soma de duas parcelas. O custo passado, que é o mesmo que é utilizado no algoritmo de Dijkstra, mais o custo futuro, que seria o quê? O custo que faltaria para ir do nó atual até o destino. Só que esse custo futuro, evidentemente, a gente não sabe porque a gente está calculando o caminho. Se eu já soubesse o caminho, não precisava rodar algoritmo nenhum. Então, o que a gente vai fazer para o custo futuro, a gente vai usar uma estimativa dele, uma aproximação, que a gente chama heurística, ou seja, uma estimativa de quanto ainda falta para ir diretamente deste nó até o nó destino. A gente garante que o fato de somar com esse fator adicional não altera o fato de que eu vou conseguir calcular o caminho mais curto, o caminho ótimo, se essa heurística for o que a gente chama de heurística otimista, ou seja, o que eu adiciono como estimativa do que falta seja sempre menor ou igual do que o que efetivamente vai custar para ir até o destino. Um caso particular é se eu fizer uma heurística extremamente otimista, ela é sempre igual a zero, zero é sempre menor do que o que falta para chegar até o destino. Isso recai no algoritmo de Dijkstra e que evidentemente chega na resposta correta. Nesse nosso projeto, a gente vai utilizar como heurística a distância euclidiana entre o ponto e o destino. Essa heurística com certeza é otimista, porque a menor distância entre dois pontos é uma reta e com certeza o comprimento desta reta é menor do que o que vai efetivamente precisar percorrer para chegar no destino utilizando as rotas existentes. O cálculo da distância euclidiana é feito a partir da longitude e da latitude de cada um dos pontos. A gente tem essa informação disponível. A distância entre dois pontos pode ser calculada aproximadamente se a gente souber a latitude e a longitude desses pontos, supondo que a Terra é uma esfera de raio 6.371 km, utilizando essa fórmula aqui, que é a fórmula de Haversine, onde a latitude e a longitude devem ser expressos em radianos.